Boa tarde, meus irmãos. Com muita alegria, estamos recebendo aqui a nossa irmã Jo Oliva, de Curitiba, e que também faz parte do Conselho pela região sul. É uma pessoa muito especial, muito querida, com uma sensibilidade maravilhosa, e que hoje vai nos falar de um assunto muitíssimo interessante: a importância de se questionar. Estou vivo ou morto? E agora? É um questionamento realmente que eu acho que todo mundo deveria se fazer. Né? E vamos ver o que a Jo, com a sua enorme sensibilidade, tenha para trazer para nós. Jo, seja muito bem-vinda. O que você quiser se apresentar, contar para nós, como início da sua palestra, está aberto o trabalho. Tá bom, Regina, muito obrigada. Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Eu acho que quando a gente se predispõe a falar sobre um assunto, nunca é com o intuito de ensinar. Eu acho que, muito pelo contrário, o meu intuito aqui é aprender, né? Porque eu acho que nós acabamos aprendendo e apreendendo quando nós estamos no grupo, né? E eu acho que ninguém pode se né, colocar como uma pessoa que vai ensinar o ocultismo, né? Porque o ocultismo ele é uma vereda, né? É um caminho muito individual e, ao mesmo tempo, ele é conjunto, né? Porque nós nos ajudamos de alguma forma. Estamos todos de mãos dadas, procurando entender o que é a vida. E quando eu busquei esse título, né, foi no intuito de não trazer aqui para nós, para nossa reflexão, uma ideia da morte física, né, e do nascimento físico também. Mas o questionamento ele tem mais a ver, né, pelo menos do meu ponto de vista, será que mesmo eu estando manifestada, encarnada, será que eu estou viva? Ou será que eu estou morta? Né? Então, o questionamento vai mais nessa ideia de saber o que eu estou fazendo enquanto aqui nesse plano, né? Então, a importância de se questionar, estou vivo ou morto, e agora começamos, então, com essa ideia. É fatal, né, essa pergunta: quem sou eu? Quem de nós não faz esse questionamento? Às vezes, nos primeiros tempos, né, até da nossa encarnação no nosso plano aqui na Terra, a gente, de cara, a gente não se questiona, mas há um momento em que essa pergunta, ela acontece para todos nós. Quem sou eu? Onde estou? Da onde vim? Para onde eu vou? Né? Só que esse tipo de pergunta, esse tipo de inquirição, de questionamento, ele tem alguns níveis, né, de compreensão, tanto como pergunta, tanto quanto resposta. O ocultismo ele emprega o termo homem interno para designar a entidade verdadeira e imortal que reside dentro de nós, e não a externa imortal forma de barro que chamamos de corpo. Então, o ocultismo ele traz essa configuração da gente procurar fazer essa investigação enquanto homem interno, porque nós vamos nos deparar com pensamentos, nós vamos nos deparar com uma mente, nós vamos nos deparar com porções internas em nós que varia de acordo com o nosso questionamento e varia também de acordo com pessoas, varia de acordo com o nosso intelecto, de acordo com as nossas religiões, enfim, existem N fatores externos que podem nos ajudar ou, muito pelo contrário, até nos atrapalhar.
existe uma ideia dentro do ocultismo, né? Essa ideia da formação, da configuração de nós seres humanos, e fala-se que o homem ele está completo quando ele está encarnado. Por quê? Porque ele está vibrando nas 7 possibilidades, nos 7 corpos, com suas 7 subdivisões, com as suas leis, com as suas matérias com os quais somos confeccionados. Então, a ideia que eu trago não, né? É uma compilação que a gente faz de acordo com o que a gente lê ao longo da vida, principalmente dentro da teosofia, dos estudos teosóficos, né? Fala-se que, eu costumo colocar uma ideia assim, é como se, né, nós somos essa entidade divina, né, essa mônada, que está lá no alto de uma escada e olha para baixo e começa a se autoperscrutar. Quem sou eu? Né? Onde estou? Então, né, movidos por essa vontade de nos autoconhecer, e a matéria receptiva do jeito que ela oferece essa oportunidade de nós nos autoconhecermos. Então, eu fico fazendo, né, imaginando, né, que eu estou lá no alto dessa escadaria, lá no plano Anupadaka. O plano Anupadaka é aquele que se autogera, né? Porque, embora nós tenhamos em nós a plenitude da divindade, nós ainda não temos essa noção exata do que somos nós enquanto seres sagrados, enquanto seres divinos, né? Então, essa ideia, né? A mônada, então, ela se autogera a partir do plano Anupadaka e ela vai olhando, né, para esse processo de mergulho na matéria e a primeira local, a primeira dimensão que ela se depara seria no plano átmico, né? Aonde, né, na medida que eu tô passando esse slide, então eu utilizo essa bolinha vermelha como se fosse o átomo permanente, que esses átomos permanentes, eles são aquilo que vai nos acompanhar até que a gente transcenda todas as experiências humanas. É claro que nesse processo todo de encarnação e reencarnação, ele também vai se purificando. Então, no plano átmico, né, o primeiro momento que acontece, digamos, a forma, que a gente pode dizer que há uma forma, então, há uma captura desse átomo permanente, desse átomo utérrimo, que vai começar a fazer a configuração daquilo que nós conhecemos como homem interno e externo. E, nesse processo de descenso, no plano búdico, essa mônada, ela captura um átomo do plano búdico e, assim como do átmico, vai ficar conosco até que a gente transcenda todas as experiências humanas. Mas continua nesse processo, porque ainda há muita coisa a conhecer. Nesse processo, captura um átomo do nosso plano mental, e ali ela faz a configuração da Trindade Divina, e, a partir disso, cria-se alguma coisa, esses invólucros, né, que a gente conhece, e nesse caso, a gente está falando do corpo causal, e é sugestivo, porque causal, por quê? Porque é onde vão ficar armazenadas todas as nossas experiências. Então, o corpo causal, esse invólucro mais externo, né, que é confeccionado através da matéria do superetéreo, então, aí ele faz o quê? Ele configura aquilo que nós conhecemos como a alma, né? A alma individualizada, que é constituída de Atma, Buddhi e Mana superior. Só que a mônada ainda quer saber mais. Ela não conseguiu ainda, ela tem em si a divindade, mas não tem em si a experiência. Ela não tem o domínio da experiência. Então, quem sou eu, é uma possibilidade que a gente tem, né? Estamos tendo agora de buscar
essa realidade. Então, ela continua nesse processo. Vai lá no plano, no mental concreto, captura uma molécula, uma vez que já capturou um átomo do plano mental. Como o plano mental ele se subdivide em mental superior e mental inferior, então ela captura uma molécula do mental inferior e continua nesse processo, até que chega no plano astral e captura um átomo do plano astral. E continua nesse processo, até que ela captura um átomo do físico e ela acaba fechando este ciclo. E com isso ela cria aquilo que a gente conhece como tríade inferior. Essa tríade inferior é o invólucro mais denso que a mônada conseguiu construir para si, para que ela possa navegar nesses planos da natureza e desenvolver o conhecimento de si mesmo. Porque qual é a ideia? Quem sou eu? Né? Da onde vim, onde estou, para onde eu vou? Só que essa mônada, né, ela criando todos esses... Vocês desculpem, tá, gente? O pigarrinho é porque eu tive uma Covid faz uns 12 dias aí, então tá meio me incomodando um pouquinho. Qualquer coisa, eu peço desculpa pela natureza do que eu estou passando agora. E daí o que acontece? Mas tem lá fala-se, o hinduísta fala do fio de Sutratma, né? Que é esse fio aqui que nós consideramos que é aquilo que faz a ligação da nossa alma, né? Da nossa individualidade com a nossa personalidade. Então, nós estamos ainda aqui neste processo de descobrir-se. Quem somos nós? Mas quem somos nós? Então, para que a gente compreenda aquilo que, né, seria essa ideia aqui, né? O divino, o sagrado que habita neste corpo. Então vem a pergunta: quem sou eu? Aí vem uma resposta: eu sou Atman. Então a pergunta é: eu sou aquele que pergunta ou eu sou aquele que responde? Uma vez que a gente vive uma dualidade mental superior, mental inferior, então como é que é isso? Né? Quando eu faço a pergunta, quem é que está perguntando? Será que é Atman? Ou será que não é Atman? Quando a gente responde eu sou Atman, será que quem está respondendo? A personalidade ou a alma que está respondendo? Então, isso é muito confuso para todos nós. Porque, no fundo, a gente se perde nessa trama, né? Porque é uma trama essa coisa divina. Não deixa de ser uma coisa que, ao mesmo tempo que nos encanta, é um grande desafio essa pergunta, né? Quem sou eu? Eu sou Atman? Eu sou aquele que pergunta ou eu sou aquele que responde? A resposta, ela varia de acordo com o grau de entendimento e compreensão e conhecimento da verdade de cada um. Então, vai variar para cada um, tanto a pergunta quanto a resposta. Agora, com o exercício da mente, Manas, nós começamos a pensar. Então, quem responde? Quem sou eu? Eu sou Atman. Quem responde? Será que é o pensamento que responde? O que dentro de nós dá essa resposta? Será que a gente para observar, para descobrir isso? Né? Porque é uma coisa interessante. Né? A gente não para pensar, observar os pensamentos. A gente não tem tempo, né, para observar os pensamentos. Então, a gente vai levando vida após vida nessa louca, desenfreada corrida em busca deste vir a ser. E a gente esquece do básico, do básico, do básico. Né? Então, quem será que nos dá essa resposta? Como deve ser a autoinquirição? Pelo pensamento? Essa autoindagação, ela deve ser pelo pensamento? Krishnamurti fala que onde tem pensamento, tem conflito. E que os pensamentos, eles servem
para que a gente desenvolva habilidades tecnológicas. Mas aonde tem pensamento, tem conflito. Então, como é que fica essa situação? Se não é o pensamento em mim que responde, ou às vezes a gente acha que é o pensamento. Então, com a mente em desenvolvimento, aos poucos nós vamos aprendendo sobre a inteligência. Então, é interessante a gente perceber o seguinte, que nada deve ser descartado. Nada deve ser descartado. O pensamento, a mente, qualquer coisa que nos leve ao encontro de nós mesmos, deve ser observado, deve ser respeitado e deve ser compreendido. Então, com a mente em desenvolvimento, aos poucos nós aprendemos sobre a inteligência. Então, nos primeiros tempos, a gente valoriza muito o pensamento. Mas há um momento em que esse pensamento, ele deixa de ser tão importante e ele oferece, ele se torna uma ponte para que a gente possa desenvolver a inteligência. E a inteligência tem a ver com o terceiro aspecto da nossa trindade. Nós temos a vontade, que é o primeiro aspecto, nós temos amor, sabedoria, que é o segundo, e temos a inteligência, que é o terceiro aspecto. Então, vocês vejam que é gradativo, na medida em que a mônada sai daquela condição de luz, ela vem em busca do autoconhecimento, em busca de si própria, e ela começa a desenvolver habilidades que a própria natureza oferece. Muitas vezes a gente está dormindo, muitas vezes a gente está morto para a realidade da vida. Então, nesse momento dessa autoinquirição, então nós estamos começando a perceber que existe um atributo em nós cujo nome é inteligência e que a gente pode utilizar para a descoberta de si mesmo. Quando nós estamos atentos, não existe um centro, um eu. Então, o cérebro se aquieta quando nós estamos atentos. Porém, esse silêncio, ele não deve ser o silêncio cultivado pelo pensamento, mas sim pela inteligência. Meu Deus, como é que é isso? Como é que eu vou separar inteligência, pensamento, mente? Como é que a gente consegue fazer, lidar com essa situação? Porque é tudo tão sutil, é tudo tão difícil da gente conseguir entender, né? Pegar essa ideia. Mas ao longo da nossa reflexão, talvez a gente consiga entender um pouquinho mais sobre o processo. No homem, quando eu falo homem, não estou falando do homem físico, né? Estou falando do homem interno. A inteligência tem a função psíquica que contribui para que uma pessoa consiga entender o mundo, as coisas e situações, a essência dos fatos. Então, essa inteligência, ela deve ser uma inteligência que observe tudo ao redor e tudo internamente. Porque é muito temerário quando a gente fala, esse corpo, sabe? Ele tem uma função e pronto, e acaba. Isso daqui, isso que é externo não me adianta, não vai me fazer bem, sabe? Não, vou esquecer, vou parar de comer, vou parar de beber, vou parar de cuidar do corpo, porque o que é externo não vai me trazer benefício nenhum. Lê do engano, porque tudo é divino. A diferença se faz com relação ao apego. E nós nos apegamos a tudo, né? Nós somos seres que nos apegamos a um pensamento, a um sentimento gostoso. A gente se apega, não quero mais largar desse sentimento. Então, aí que reside a grande diferença, né? A gente perceber a impermanência de tudo que existe. Essa é uma tacada de mestre, porque se a gente conseguir passar por esse mundo sem esse apego doentio, no qual muitas vezes nós estamos fadados a desenvolver, talvez aí mude um pouquinho essa nossa compreensão de quem sou eu. Para isso, a gente precisa conhecer.
Para isso, a gente precisa da autoinquirição, da autoindagação, para que eu possa chegar a um denominador comum, porque senão a gente não vai chegar a essa descoberta de quem sou eu. Quando a gente começa a ter arranhar um pouquinho, né, humana superior, arranhar um pouquinho Budi, arranhar um pouquinho a questão de Atma, então a gente já começa a ter uma vibração mais profunda, que é a vibração dos homens perfeitos, né? Dos mestres, no caso. E ele ensina que investigar o eu deve ser Atma Vichara. O que é isso? Isso é uma técnica, né, que exemplifica melhor o Gnana Yoga, que é o yoga do conhecimento. Então, o que é esse yoga? O que é esse conhecimento? O conhecimento sobre si. Então, nós precisamos de perceber que se tudo vem de um único elemento, aquilo que é o primeiro elemento, digamos, somos nós mesmos. Mas como assim? Isso é heresia, Jô, você não pode falar uma coisa dessas. Não, não é. Nós somos Deus. Nós podemos dizer que nós somos Deus. Só que nós ainda não temos esta consciência. Por quê? Porque a gente se separa. A gente se separa porque nós somos egoístas. A gente se separa porque a gente faz julgamento de valor. A gente se separa porque a gente faz N julgamentos, N comparações, e sempre no sentido de nos auto-endeusar. Endeusar no sentido pejorativo, porque eu sou, mas o outro não é. Então, isso começa a trazer, de certa forma, muralhas, né? Começa as interrupções, porque a gente não consegue avançar. Porque tudo aqui é efêmero, tudo é muito rápido. E eu me prendo nisso. Então, são vidas indo e vindo, indo e vindo, sempre com esse propósito. Por quê? Porque eu sou egoísta. Eu não trabalhei o altruísmo em mim. Então, eu preciso trabalhar esse altruísmo, uma vez que eu estou começando a ter uma percepção de que há alguma coisa acima deste corpo, mas que está neste corpo, e que este corpo é invólucro para essa possibilidade da gente conhecer-se a si próprio, que é aquela ideia, né? A matéria, ela se oferece para que o espírito encontre a si próprio. Então, as duas coisas não são separadas. Atma Vichara é o questionamento sobre a natureza real do ser. Esta técnica tem como objetivo eliminar as falsas ideias sobre o eu e o ego e nos ensinar a separar o espectador do espetáculo, a consciência que tudo vê. É a autoinvestigação, é a atenção constante, a consciência interior, a consciência interna do eu ou eu sou. Ramana Maharishi, ele recomenda uma maneira de descobrir a irrealidade do pensamento, do eu. Então, ele recomenda uma maneira de descobrir a irrealidade do pensamento. Como é que eu vou descobrir a irrealidade do pensamento? Como é que eu posso despertar em mim e olhar para os pensamentos e ver que esses pensamentos, ele não é a totalidade daquilo que eu sou. Ele não é aquela realidade. Como é que eu posso descobrir isso? Então, aquele processo, a gente começa com o pensamento, a gente avança para a inteligência e assim, de forma muito sutil, a gente vai adentrando a essas porções divinas, né? Mana superior, Budi, Atma, é tudo muito sutil, tudo isso, para que a gente possa compreender-se e tentar descobrir quem de fato somos, mas não negando os invólucros que nos oferece essa oportunidade. Diz o Ramana, compreendendo Atma como a não dualidade, isso indica que
todos os fenômenos mentais têm uma raiz única, um denominador comum, e que este é o pensamento. Eu, Aham, Vrit, ou ego. Mas o que é isso? Como é que a gente vai saber o que é Aham, Vrit, ou ego? Aham quer dizer eu, né? É a base do arrancara. Arrancara. Nossa, cada nome estranho, né? Mas o que é o arrancara? Arrancara é o conceito do eu, é o conceito da autoidentidade, é o sentimento da própria personalidade, o eu, o egoísta e maiávico princípio do homem, que separa nosso eu do único universal movido pela ignorância. Então, digamos, estamos aqui conversando agora, né? Nós estamos tratando desse assunto, e de repente eu começo a olhar, né? Estou ouvindo o que eu estou falando, aí de repente eu começo a falar, nossa, como eu estou falando é legal, nossa, como tudo isso é interessante. E eu começo a desenvolver um apego por isso que eu estou falando, por isso que eu estou sentindo. Então, tudo deixa de ser providencial. Perde-se a validade, perde-se o propósito do meu objetivo, do nosso objetivo. Por quê? Porque esse arrancara é o orgulho, é o conceito de autoidentidade. Então, se eu me colocar, qualquer um de nós, quando nós nos colocamos como o suprassumo, como a última bolacha do pacote, o propósito deixa de existir. Porque não tem como você propagar uma ideia dessa, porque é uma ideia, quando a gente está tomada pelo orgulho, quando a gente está tomado pelo intelecto, não existe uma vereda para que essa vibração atinja o seu objetivo. Então, por isso que é muito importante a gente estar atento ao que falamos, ao que sentimos, porque Aham Vrit é tudo isso, é pensamento, é sentimento, é olhar, é paladar, é tudo que a gente possa, né, compreender como Aham Vrit é essa auto-identidade que a gente acaba desenvolvendo. E esse caminho, ele começa a se interromper justamente por conta dessa autoilusão no qual a gente se prega, se apregoa. Arrancara é o orgulho, é a consciência do eu, o ser pessoal. É o princípio do qual adquirimos o sentimento da própria personalidade. A noção ilusória de que o não eu, corpo, matéria, é o eu espírito. Então, quando a gente se deixa levar por esses sentimentos menores de orgulho, de satisfação pessoal, quando a gente entra nessa seara, a gente acaba considerando que esse corpo, essa matéria, é o próprio espírito. Pronto, pensou assim, você já interrompe o teu caminho ao eu espiritual. A gente já interrompe o caminho de Atman. Vritti é o estado, é uma condição, é a disposição, é a transformação. Significa um redemoinho, são modificações da mente. É o olho do furacão, né? Quando nós pensamos que nós somos isso, nós esquecemos daquilo em nós que é sutil, que é puro, que é uma coisa purificada, que é aquela luz cristalina, a gente acaba entrando nesse redemoinho. Vritti não se refere apenas ao pensamento, como eu acabei de dizer, mas é também a emoção, é o sentimento, a imaginação, enfim, tudo aquilo que modifica a nossa mente. É aquela possibilidade que a gente tem de entrar nesse redemoinho e esquecer aquilo que de fato é. Quando a gente observa, por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, acredito que sim,
de ver um beija-flor quando ele está indo no néctar da flor. Ele bate as asinhas com tanta rapidez que a impressão que dá é que está parado, não é? Então, quanto maior a vibração, maior é a interação. Só que é totalmente diferente dessa transformação que é levada quando nós estamos presos ao nosso ego, quando nós estamos presos ao orgulho, quando a gente se liberta de todas esses sentimentos menores, esta vibração, a tendência dela é ficar cada vez mais intensa, mas muito mais pura. Enquanto o contrário é verdadeiro. Quanto mais a gente pega esses pensamentos, vriti, né, esse estado de transformação movido pelo orgulho, movido pela separatividade, mais a gente se enreda nesse processo e dificilmente a gente consegue ver a luz. Basta que quando nós temos algum problema muito sério, geralmente a gente pede ajuda, né, para a pessoa que está do nosso lado. O que você faria nesse caso? Por quê? Porque nós estamos tão envolvidos com aquelas modificações, pensamentos, sentimentos, raiva, ódio, amor, e a gente perde a noção da realidade. Então, a gente vai até alguém para que alguém possa nos orientar. Escuta, você que está do lado de fora do problema, será que você pode me ajudar? O que você faria? Ao passo que aquela vibração pura, sensível, iluminada, ela tem uma outra tônica, porque ela não tem envolvimento de sentimentos, de pensamentos, ela tem uma inteligência, e essa inteligência é cada vez mais purificada. Diz Ramana Maharishi, a Ahamvriti, o ego, ele não está funcionando somente quando pensamos, reforçando aqui, mas quase continuamente enquanto criamos o senso de eu, que se identifica com o corpo. Porque nós estamos identificados com esse corpo. Nós, basta, quem é você? Eu sou Jô, eu estou fazendo curso de sociologia, eu sou isso, eu sou aquilo, papapá, papapá. Então, a gente dá, né, desfia, né, a nossa autoidentidade, esquecendo que eu não sou isso daqui. Isso daqui é uma impermanência, é um invólucro que está me dando a condição de fazer essa autoinquisição. Quem é que está dentro desse corpo? Quem é que está dentro dessa mente? Quem é que está em cada poro do meu corpo? Quem é que está em cada átomo que compõe esse corpo? Tanto físico como emocional, como mental. Quem é que está aqui, que faz nessa junção toda de todas essas formas, constitui esse corpo e me possibilita esse pensamento, né? Essa inteligência. Opa, tem uma inteligência aqui que está funcionando em mim. Então, como é que eu vou encontrar esse eu? Ou seja, quando nós percebemos, né, temos o sentido eu percebo, quando enxergamos, eu vejo, quando ouvimos, quando eu ouço, quando sentimos, eu sinto, quando sabemos, eu sei, quando o corpo age, eu faço. Ou seja, então, todas essas possibilidades que nós enfrentamos no dia a dia, a partir dessa identificação com este eu, com este ego, nos prende e nos impede qualquer possibilidade da autoinquirição. Então, quando a gente vai fazer essa autoinquirição, essa autoindagação, a gente sempre volta para para a mesma estaca, porque a gente né, é um engodo, a gente gosta, nossa, a gente faz uma maquiagem lá, de repente, nossa, meu olho hoje está lindo, nossa, que batom maravilhoso, nossa, que cabelo, não sei o quê. E a gente vai se perdendo nessas entrelinhas do eu, do corpo físico. E esquece, porque nós temos que ter em mente que a autoinquirição, ela não é adquirida, a gente não consegue atingir um estado satisfatório de autoinquirição somente com as técnicas. Opa, então eu vou estabelecer uma técnica
e me prendo a essa técnica, pronto, o resto deixa de ter valor, porque daí eu estou preso à técnica. Então, a autoinquirição, ela é diuturna, dormindo ou acordada, morto ou vivo. A autoinquirição, ela é ininterrupta. Mas como que a gente consegue desenvolver essa habilidade? O ego está quase sempre presente em nós como uma forte sensação de que somos o corpo, o percebedor, o desfrutador e aquele que sente as várias experiências. Na autoindagação, nós devemos introverter nossa mente e nossa atenção a fim de rastrear esse forte senso de identidade até sua fonte. Então, essa autoindagação, ela começa com o nosso corpo físico, ela começa com o nosso corpo emocional, com o nosso corpo mental, mas o propósito é a gente atingir a fonte. Aonde está a fonte desta pergunta? Quem sou eu? Eu estou vivo? Eu estou morta? O que eu estou fazendo aqui nesse planeta Terra, nesse momento? Será que eu estou fazendo alguma coisa que vale a pena? Será que eu estou obedecendo o propósito da minha alma? Será que nós fazemos essa pergunta? Será que eu, de fato, estou correspondendo àquilo que eu vim fazer aqui no plano? Como fazer isso? Ramana Maharishi, ele fala que sugere que cada um siga seu próprio caminho, que é ficar ciente do eu sou. Cada um deve fazer a investigação com base em suas instruções, mas o mais importante é encontrar finalmente sua própria maneira de aplicá-la. Então, não nos cabe julgar o comportamento de ninguém. Não nos cabe julgar as religiões de ninguém. O que nos cabe fazer é observar a nós próprios. E a partir do momento que alguma coisa surta efeito, que eu sinto que eu estou colaborando com o processo, com a regeneração da humanidade, então me cabe, sim, de alguma forma, levar isso em frente. Não sair em praça pública com o megafone na mão, não é esse o propósito. Mas o meu comportamento é que vai fazer a diferença. Então, todos nós que temos filhos, nós sabemos que a gente fala, explica para o filho o que deve ser feito, mas ele nunca vai fazer a partir daquilo que eu estou falando. Mas ele faz a partir dos exemplos que a gente vive. Então, é mais ou menos nessa balada que a gente desenvolve essa indagação, essa autoinquirição. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Como que eu posso desenvolver a técnica para eu poder desenvolver essa habilidade e também aplicá-la? Porque quando uma coisa é bom para mim, ela deve ser bom para o outro, mas sem a imposição, né? Como nós acabamos de falar. Esse caminho em ocultismo ele é conhecido como Antakarana, né? Sendero ou ponte entre o humano superior e o inferior, o ego divino e a alma pessoal do homem, né? Ele que nos leva ao encontro da pedra filosofal. O que é o encontro da pedra filosofal? Não é nem um diamante, nem um brilhante, nem um ouro, nem uma pepita, não é nada disso. A pedra filosofal é a possibilidade que todos nós temos de fazer com que a nossa mente superior absorva a nossa mente inferior, para que a gente possa compreender a vida na sua totalidade, para que a gente possa compreender e como ajudar, né, os mestres, ajudar as pessoas a encontrarem a si próprias e também, por que não, a regeneração de todos nós, né? Então, a pedra filosofal é esse processo que a gente pode despertar amanhã ou depois para esse encontro da nossa consciência superior que absorva
a consciência inferior, mas sempre tendo essa ideia de que cada um está oferecendo oportunidade para o outro. Cada um é o PAD, nós somos o PADs, nós somos veículos para esse processo do encontro consigo próprio. Então, ele serve como meio de comunicação, né? O Antakarana, ele serve como meio de comunicação entre ambos, né? O ego superior e o ego inferior, de todas as impressões pessoais e pensamentos dos homens, que podem, por sua natureza, ser assimilados e retidos pela alma imperecível e, portanto, transformados em imortais com ela. Ou seja, todas as nossas experiências, através da nossa persona, através do nosso quaternário, ele vai enriquecer a nossa alma. Porque a nossa alma, ela precisa desses veículos para poder apreender sobre a vida, apreender sobre si próprio. Então, isso é muito interessante. Por isso que, na minha opinião, eu acho que nada deve ser assim, dispensado de forma, isso não vai valer a pena. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena, né? Fernando Pessoa já diz, né, que tudo vale a pena se a alma não é pequena, numa poesia dele. Então, aqui nós temos, né, essa ponte, né, o Antakarana, que é o trecho que separa as porções de matéria sutil e matéria densa. Então, como vocês veem, nós temos a trindade superior e a inferior. E vocês veem que no meio, né, entre uma e outra, nós temos lá tipo um caminho que está se delineando, né? Porque esse caminho ele é confeccionado por nós mesmos. Então, na medida em que a gente vai passando pelas várias encarnações, a gente vai delineando este caminho. Nos primórdios, ele é um caminho muito estreito. Então, é difícil a gente, através das nossas experiências, né, no plano da matéria, a gente acessar, né, mandar informação para a nossa alma, né, para a Trindade Divina, com esse caminho tão estreito. Mas esse caminho estreito, a tendência dele é que a gente faça com que ele se alargue, né? Então, tudo que surge na mente e todos os mais variados elementos da experiência humana têm em comum esse sabor de eu individual. Por quê? Porque nós esquecemos da nossa tríade superior e focamos somente na nossa tríade inferior, na nossa persona. Esse conceito de eu nada mais é do que uma falsa identificação entre a pura consciência, que é, por natureza, imaterial, ilimitada, intangível, e o corpo. Então, nós temos aqui, né, mais uma vez, essa ideia da trindade superior, né, Atma Buddha Manas, e nós temos a inferior, que é astral, mental, concreto e físico. Essa mente, essa trindade inferior, ela mergulha, então ela se separa da mente superior. Então ela fica, então muitas vezes a gente fica à deriva porque a gente não sabe que rumo tomar, porque a gente não tem a indução, uma condução, porque nós nos separamos pelos nossos próprios pensamentos. Ninguém nos separou. Isso tudo que a gente acaba desenvolvendo é por nossa própria escolha. Então, o que acontece? Esse caminho, né, a mente inferior, ela envia informações, ela está querendo possibilidade de aprender. Então, o que acontece? Esta mente, né, essa vontade, esse amor, sabedoria e essa inteligência ativa, ela está o tempo todo em estado vibratório. Só que, para que a gente vá em busca dessas informações, a gente tem que fazer esse caminho, esse Antakarana. Nós temos que construir essa ponte. E essa ponte,
ela é difícil de ser construída, por quê? Porque a nossa mente, ela cria o nosso corpo mental, ela cria o nosso corpo astral, ela cria o nosso corpo, o duplo etéreo, e ela cria o nosso corpo físico e prende-se a isso, ela fica presa nesse quaternário inferior. E ficamos assim muitas vidas, mas aquela ligação, ela permanece. Mas nós estamos presos a essa persona, a essa condição de vida que é pelas simples escolhas que nós fizemos. Por quê? Porque nós temos preguiça de crescer. Nós temos muita preguiça de crescer. A gente, nossa, ai, não quero fazer isso já, não quero fazer isso, sabe? A gente, e essa preguiça, ela é justamente a falta dessa energia divina. Então, quanto mais cansaço, quanto mais preguiça, é sinal de que nós não estamos conectados com a energia, com a tríade divina, porque a tríade divina, ela é o tempo todo acesa, porque é uma luz que não para de brilhar. Então, nós precisamos... Opa, por que eu estou tão inerte? Por que eu estou tão letárgica? Existe alguma razão para que a gente esteja nesse estado. Então, como é que eu vou fazer a autoinquirição? Como que eu vou descobrir quem sou eu se eu tenho essa preguiça toda? Então, e tudo acontece no meu universo, né? Que acontece para mim. E Bhagavan, no caso, o absoluto, né? O para Brahma, ele ousa dizer para aqueles que estão prontos a entender sua própria existência, que depende da existência do observador. Quem é o observador? Onde está esse observador em nós que não percebe a existência de Bhagavan, de Parabrahman, de Brahman, do absoluto? Onde que está tudo isso que nós não percebemos? Então, está faltando em nós este observador, este que faz a autoinquirição. O eu real é pura consciência, porém, a pessoa se identifica com o corpo que é insensível e o corpo não diz, eu sou o corpo. O eu ilimitado também não faz. Um eu imaginário surge entre a pura consciência e o corpo inerte, e se imagina limitado ao corpo. Essa limitação é uma condição estabelecida para o eu encontrar-se a si mesmo. Então, a própria limitação, veja como que isso é muito, né, interessante, né? A própria divindade, ela se autolimita para se auto-encontrar. Na medida que a mônada passa pelas várias encarnações, desenvolvendo invólucros e neles, mergulhando, vivendo suas experiências, ela começa a perceber que a vida se realiza através de vários ciclos em que a matéria se doa para conduzir o espírito ao encontro de si mesmo, de si próprio. É uma poesia, né? É coisa linda. Eu acho essa fala muito interessante, porque muitas vezes eu mesma reneguei a matéria, achando que a matéria era uma coisa, não era uma coisa pura, uma coisa, sabe? E não é bem assim, né? Tudo, tudo é o todo, e o todo está em tudo. A gente não pode ter essas sensações de aversão a nada. A gente não pode ter aversão nem à minhoca, que é uma coisa para mim que arrepiava a minha cabeça quando eu pensava em minhoca. Minhoca tocar no meu pé, assim, qualquer coisa, eu ver minhoca. Hoje em dia, não vou dizer que atingiu um estado perfeito, mas já olho para mim, eu já encaro ela. Às vezes, quando eu vejo ela meio que... Né, eu fui ver uma compostagem um dia, aquele monte de minhoca que me deu um nó na cabeça. Falei, gente, eu não quero brincar nesse mundo, não. É muito difícil entender essas coisas. Mas no momento que você vai meditando sobre aquilo, cara, o que tem uma minhoca? Se não é a minhoca, nós não temos verduras saudáveis. E por que, de repente, a gente cria essas aversões, né? Então, é preciso que a gente entenda, compreenda a matéria, a beleza da matéria, que ela se doa para que o espírito possa encontrar a si próprio. Isso é lindo, é uma coisa fantástica.
o homem ele começa a observar que em todos os reinos a vida tem um período de duração onde utiliza a forma que lhe cabe de acordo com seu estágio de evolução. E na medida em que mergulha na matéria, adquire experiências e por meio da autoconsciência ele começa a conquistar a clara percepção. Então, a vida dorme no mineral, a vida sonha no vegetal, a vida se movimenta no animal e a vida desperta no homem. É claro que não no primeiro momento da individualização, é um processo, né, o despertar do homem, né? Então, a partir do momento que a gente conquista a autoconsciência, nós começamos o nosso processo de despertar. Então, a gente começa com a autoinquirição. Nos primeiros tempos, a gente se lambuza, né? Porque a gente não tem noção do pudim, como o pudim é maravilhoso, com doce de leite, né? Com creme de leite, com açúcar queimado, caramelizado, e a gente vai se perdendo nisso, vai se perdendo. Aí chega no momento que a natureza fala, oh, agora você vai ter que dar um tempo, você precisa de acordar para a vida. Mas quando a gente não acorda, aí vem os problemas de saúde. Você não pode mais tomar leite. Você tem intolerância à lactose agora. Aí eu falo, mas puxa vida, como era tão bom na época que eu podia tomar leite, não sei o quê. Ou seja, então são passos que a gente precisa dar e tudo na busca desta autoconsciência, tudo na busca desse quem sou eu, né? Então, o que é nascer? Nascer é adquirir a vitalidade. E o que é morrer? É perder a vitalidade. Mas eu não estou falando da vida física, né? Então, o que é nascer? Adquirir a vitalidade. É essa busca de Atman, essa busca do eu sou. Eu não posso estar morta aqui nesse plano. Deixar a vida passar batida, sem fazer nada para que eu possa me conhecer. Não é só querer entrar no nirvana, não é essa a ideia, mas saber quem sou eu, quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui. Gente, que coisa mais maravilhosa isso! Nós somos. Nós somos. E por que a gente não percebe isso? A gente precisa de conhecer-se, a gente precisa dessa autointuição, a gente precisa nascer. Nós precisamos estar acordados para essa realidade. Nascer ou morrer no universo manifestado se realiza por meio dos ciclos maiores e ciclos menores. Assim, daí a gente entra na questão do dormir e acordar, piscar e não piscar, inspirar e expirar, é mais ou menos nessa balada que tem a questão do nascer, né? Então, nós estamos vivendo, de alguma forma, num mundo manifestado através dessas possibilidades, dessas habilidades que a vida nos dá. Agora, não basta nascer, né? É preciso estar vivo. Do ponto de vista esotérico, ao reencarnar, cada ser humano é responsável por construir seu novo caminho a partir das experiências de outras encarnações. Então, aqui eu trago uma ideia, né? Já ouvi, né, li alguma coisa a respeito das 3 placentas, os 3 invólucros, as 3 casas que nos abrigam. Então, quando nós nascemos, então a gente vem envolvido por uma placenta, a nossa morada é uma adaptação, né, à nossa condição de reencarnados, e isso, né, a gente vem dentro do ventre materno, mas só que essa ideia, né, é no sentido alegórico, continua até os 7 anos, a gente dentro dessa placenta. Aí, nós temos... Desculpa. Uma segunda ideia, uma segunda placenta, que é, no caso, a morte do corpo físico, né, para o nascimento no mundo mais sutil da vida astral. Então, é como se a gente entrasse num outro invólucro, né? Então, a própria ideia da imagem favorece isso.
Então, a gente sai, né, daquele invólucro que é o corpo físico e adentra a um outro campo de manifestação, que seria o plano astral. E depois, por último, a ideia da terceira placenta, né, que é a nossa ideia da alma imortal que vai para o Devachan, é um outro invólucro, e também tem a ver tanto com a entrada no Devachan quanto a saída do Devachan, que é a reencarnação. Então, eu não vou explorar muito isso, porque eu li pouco a respeito, mas eu achei muito interessante essa conotação, essa ideia dessas placentas, claro, não uma coisa física. Eu estou tentando falar aqui, trazer a ideia de uma coisa mais sutil, não é do ponto de vista físico, essa autoinquirição. Então, estar vivo é estar trabalhando na construção do Antakarana, que é aquela ponte que nós falamos, né? Que é o caminho para o encontro consigo mesmo. Então, nós somos os nossos próprios legisladores. Nós nós estamos aqui e nós queremos nos encontrar, então a gente faz esse esforço. Então, eu tenho que construir meu caminho. É claro que eu tenho a ajuda de todas vocês, vocês têm a minha ajuda, e nós temos a ajuda dos mestres. Então, existe uma camada de pessoas e de situações que nos ajudam nesse processo, para a gente construir esse caminho, porque nós só seremos livres juntos. Não adianta a gente achar que a gente vai se libertar sozinha, não tem isso, porque nós partimos do princípio que nós somos uma unidade, né? Mais uma vez aqui trazendo essa ideia da tríade superior e da tríade inferior com esse Antakarana, esse caminho no centro. Qual o objetivo desse caminho? Então, vocês veem que o movimento dessa ideia, desse caminho, é no sentido da mente inferior para a mente superior. Por quê? Porque está tentando construir esse caminho. Então, esse caminho, ele vai sendo construído ao longo de várias encarnações. Então, nós criamos esse caminho. Então, é muito lento esse caminho. A gente vai ampliando, na medida que a gente vai ampliando esse caminho, a gente vai compreendendo um pouco mais. Hoje nós já vislumbramos aquilo que o esoterismo fala, o ocultismo fala sobre Atman. Opa, então existe alguma coisa mais elevada em mim, né? Então, eu estou procurando conhecer esse Atman. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou trilhando esse caminho, eu vou ampliando esse caminho. E, na medida que eu vou ampliando este caminho, eu vou conseguindo compreender cada vez mais, até que um dia vai chegar nessa condição. Então, eu ampliei todo o caminho. Lembra que a gente começou num fiozinho, né? Naquela pegada, né? É como um suco que a gente faz assim, por exemplo, no sítio, quando a gente caminha só por um caminhozinho pelo gramado, então você desenvolve aquele caminho, né? Aquele suco. É mais ou menos nesse sentido. Então, quando a gente chega num ponto que a gente amplia todo esse caminho, então o que acontece? A mente superior, ela absorve a mente inferior, mas com toda a riqueza das experiências que nós conseguimos conquistar. E estar vivo é ter a consciência de que somos Budas em formação. Todos e cada um de nós estamos construindo esse corpo de luz. Então, estar vivo é a gente saber que nós somos Budas em formação. Isso é viver. Isso é não estar morto. Quando nós desenvolvemos o autoestudo, quando nós desenvolvemos o estudo em grupo, quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós buscamos saber mais sobre essa verdade de quem sou eu, é porque nós não estamos mortos, nós estamos vivos. Então, essa autoinquirição, ela é necessária. Porque se eu estiver aqui com
toda essa possibilidade nas minhas mãos de auto-inquirir e ainda ajudar outras pessoas e eu não tomar, sabe, nenhuma atitude para que isso aconteça, é porque eu estou morto. Então, eu preciso de estar vivo, e estar vivo é ter a certeza de que somos Budas em formação, construindo esse caminho. Porque esse caminho, ele constrói segundo a segundo, minuto a minuto, dia após dia, encarnação após encarnação, construindo esse antacarana, cada vez mais se alargando para que nós o trilhemos. Cada encarnação é como uma primavera, é um novo ciclo da vida que se manifesta, é o girar da roda do samsara, é o ciclo da vida e da morte, nascer e morrer. Enquanto houver necessidade de satisfação dos desejos, é porque ainda existem ilusões, e a sede por experiências nos trarão de volta ao mundo de transitoriedade. Uma coisa é a gente vir para esse plano, movidos pelo apego às coisas que nós gostamos. Outra coisa é a gente vir para este plano de transitoriedade, movidos pela vontade de ajudar no propósito de regeneração da humanidade. Então, existem diferenças gritantes, né, entre o vir movido pelo apego, eu sou apegada àquele pãozinho da padaria da esquina fulano de tal, aquele pãozinho com manteiga, com queijinho, aquele pingado maravilhoso. Estou lá, morri, estou lá no plano astral e, de repente, sou movida por aquilo. Então, eu volto por causa do pãozinho do seu José da panificadora. Que chato que é isso, não é não? Né? Que deve ser muito chato. Né? Voltar por causa do pãozinho. Né? Então, então eu tenho uma informação aqui. Porque eu tenho a escolha, eu posso voltar porque eu quero participar desse processo, desse propósito de vida, de regeneração de toda a humanidade, junto aos irmãos mais velhos, né? Colaborar com esse processo todo, aí eu venho por um motivo. É diferente? Então, eu já estou tentando arranhar essa ideia de quem sou eu, né? Essa auto-inquirição. A morte acontece quando o cordão se rompe e o duplo etéreo se separa definitivamente do corpo físico, levando consigo a vitalidade ou prana. Aqui nós temos uma ideia, mais ou menos, né? Acho que vocês já devem ter visto essa imagem na internet. Então, o corpo físico faleceu, morreu, daí a criaturinha vai, né, passa aqui para o corpo astral e, de repente, ela está aqui no corpo mental. Então, né, mas está ali, né, o fio sutratma, ele se rompe, e na medida que ele vai se rompendo, a gente vai adentrando outras dimensões. Por que o assunto sobre a morte ainda é um tabu? A morte existe? O que é espírito? O que é alma? Como se desprende o espírito da sua prisão material? Porque para uns a morte é cheia de dor e angústia, e para outros é um despertar silencioso e agradável. Por conta de todo esse conhecimento, né? Então, aquela ideia que eu trouxe, né, no começo. Então, quando o nosso corpo físico, ele morre, né? Então, ele perde aqui aquela condição, né? Ele vai perdendo aos poucos essa ideia do corpo físico, aí ele corta todos os vínculos, a nossa tríade inferior, ela se rompe e fica só a trindade divina. Mas para o homem comum, isso não existe. Para nós que temos o conhecimento, então, quando a gente sair desse plano, que entrar no plano astral, a gente já tem uma noção. Então, a gente não vai ficar tão perdido. Agora, para o homem comum, às vezes, isso, ponto, passa batido aqui. Mas, às vezes, ele fica com medo, porque ele não tem noção que existe algo além da nossa tríade inferior.
Ele não acredita que exista alguma coisa além da persona. Persona é por onde o som passa, o som que é o som divino. Então, todo o logos, né, o verbo, ele perpassa toda a nossa condição de ser humano dentro desse quaternário. Então, esse som perpassa. Mas, para nós, isso faz sentido. Mas, para muitas pessoas, não faz. Compreendendo o significado de Budi, ou dualismo de Manas, dá para entender por que o materialista perde a consciência depois da morte. Às vezes, os próprios senhores do karma fazem com que eles percam, porque se deixar a criatura meio que acordada, talvez o mal seja muito maior, né? Vamos avançar um pouco. Tudo isso é criado pela a mente que fragmenta, a mente destrói, a mente mente, a mente divide, a mente separa, a mente cria doenças, a mente domina, a mente distorce, a mente cria as guerras, a mente é a assassina do real, mas a mente é a que liberta. Olha que situação, né? Então, veja como que esse processo da vida, ele é interessante, né? A mente, enquanto nós estamos sucumbidos à ignorância, né? Enquanto nós não estamos buscando a realidade de quem somos nós, a nossa mente, ela provoca tudo isso em nós. Mas ela é capaz de nos libertar quando a gente dá o seu devido valor, quando a gente deixa de se identificar com a persona, quando a gente deixa de ser separatista, quando a gente deixa de ser egoísta, a gente consegue fazer com que essa mente, ela nos liberte. E é só nós mesmos que vamos fazer isso. Eu posso assistir 1001 palestras, eu posso ler 1001 livros, eu posso fazer tudo na minha vida. Mas se eu não compreender isso por mim mesma, dificilmente eu consigo dar um passo na direção do meu futuro. Então, Atman, ou pura consciência, é a única realidade e o verdadeiro eu de todas as coisas. E isso já é naturalmente assim. Olha que coisa mais chata. Agora vem tudo aquilo que eu falei vai cair por terra agora. E isso já é naturalmente assim, não sendo necessário alcançar a iluminação, mas apenas remover os obstáculos mentais imaginários que aparentemente a ocultam. O sentimento, eu quero realizar, eu não realizei, é o obstáculo à realização. Na verdade, não há nada a realizar. Se houvesse a realização, seria algo novo que não existia antes. Isso é uma ideia, né, uma reflexão do Ramana Maharishi. Se houvesse a realização, seria algo novo que não existia antes. A realização é eterna. Sendo transitória, não valeria a pena ser buscada. Portanto, o que nós buscamos não é algo que vai começar a existir, mas sim aquilo que existe eternamente. Mas está velado por nossas obstruções mentais. E tudo o que nós precisamos fazer é remover a obstrução. Não existe o realizar o ser. Como é possível realizar ou tornar real aquilo que já é real? Isso é um balde d'água fria, não é não? Nós buscamos realizar ou encaramos como real o que é irreal. E tudo que nós precisamos é desistir de fazer isso, porque mesmo fazendo isso, tudo permanece como realmente é e sempre foi. O real será real. Então, ele joga um balde d'água fria em nós, porque o que a gente faz, vidas e vidas, eu quero saber quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Mas você você não tem que buscar saber. Quando você busca, é porque você está querendo mudar aquilo que de fato é. Como que a gente vai compreender isso? Como que a gente busca detalhar essas habilidades dessa busca interna dentro de nós?
Não é difícil, né, a gente compreender todo esse movimento. O obstáculo ou ignorância espiritual, avidya ou agnana, nada mais é do que a mente. A mente é um nome coletivo para todos os fenômenos mentais ou pensamentos. E neste termos estão englobados outros movimentos tais como sentimentos, intuição, memória, sensação, insights, emoções, percepções, etc. Transcendida a mente, podemos descobrir que há apenas o ser, que tudo é o ser, e que sempre houve apenas o ser, sem qualquer modificação. Então, como é que fica tudo isso, né? Então, por isso que é interessante a gente estar atento ao conhecimento, o autoconhecimento e, principalmente, a meditação. A autoinquirição, ela deve ser feita diuturnamente, como eu falei ainda há pouco. Nós não podemos estabelecer um horário para eu fazer, opa, agora eu vou dar uma sentada ali e perguntar quem sou eu. Não é nesse sentido. Essa autoinquirição, ela é diuturna. Eu devo estar conectada com essa ideia, porque vai chegar um momento em que eu vou compreender quem sou eu. Não é que isso deva se tornar um mantra, mas é uma realidade que nós temos que é como se a gente tivesse que cadastrar isso dentro de nós, para que a gente não esquecesse durante o dia sobre esta autoinquirição. Regina, eu não sei como é que está o horário. Olha, deixa eu ver. Mais ou menos já estamos na hora. Tudo bem. Deixa eu ver aqui certinho. Falta muito? Você está acabando? Não, falta bastante coisa, mas então eu vou para o final daí, porque o que eu queria mais tentar trazer era essa ideia do Ramana, sabe? Mas eu vou avançar aqui nos slides, eu vou ver o que tem de, assim, que eu acho que seja interessante para a gente encerrar, porque eu falo demais. Só um pouquinho aí, deixa eu avançar aqui um pouquinho. Tá, já peguei. Então, vamos... Então, a partir desse daqui, os outros lives são mais ou menos a mesma ideia, praticamente, né? Mas vamos lá, então. Se a pessoa se entregar completamente, não sobrará ninguém para fazer perguntas ou para ser levado em consideração. Ou os pensamentos são eliminados, agarrando-se o pensamento raiz do eu ou da entrega incondicional ao poder maior. Esses dois são os únicos caminhos rumo à realização. Ou seja, nós precisamos ter em mente que esse caminho, né, da realização, ele não é um caminho que a gente deva construir. Não é um caminho que a gente precisa construir naquele sentido de mudar aquilo que já é. Mas esse caminho, ele tem mais a ver com essa entrega mesmo, né? Eu vou buscar compreender isso, eu vou tirar todos esses obstáculos que impedem que eu veja essa realidade. Como a gente colocou, a matéria, ela se doa para que o espírito possa descobrir a si próprio, né? Então, como é que eu posso fazer esse trabalho? Como que eu posso sair dessa condição de espectador, né? E passar a ser um observador
da minha própria vida. Se eu observar o outro, se eu tiver respeito pelo outro, isso vai fazer uma grande diferença. Porque nós somos um desdobramento do único ser. Nós somos um desdobramento de uma única realidade. Não existem duas realidades. Existe apenas uma realidade. Mas ela está encoberta pela minha ignorância e pelo meu orgulho, pelo meu apego. Então, cabe a mim buscar compreender que esse antacarana, aquele caminho sutil, esse antacarana, na medida em que ele vai se alargando, é a possibilidade de tirar todos aqueles entulhos que estavam ali obstruindo a minha passagem. Porque é a mesma coisa. Tem pessoas que às vezes pegam um pacotinho digamos, milharina. Não sei, vocês devem conhecer o que é milharina, né? Polenta, polentina. Então, às vezes, a pessoa pega o pacotinho de milharina ali e tem lá as informações. Aí a pessoa vai ler quando que foi empacotado daquilo, quando que o milho foi fabricado, em qual a indústria que industrializou aquilo, e vai, e vai, e vai, e vai. Por quê? Eu me pergunto. Esse tipo de informação vai fazer alguma diferença na vida da gente? Não. Então, a gente entulha muita coisa, muita informação desnecessária. Tem muita informação que a gente precisa acessar certas informações, mas ela está obstruída porque nós temos muita informação desnecessária. De que adianta tanta... E as pessoas falam, nossa, mas fulano tem o pensamento brilhante, consegue resolver a fórmula assim, a forma... É interessante para você desenvolver a linha do raciocínio. Tá, pronto, acabou. Não se prenda àquilo. E nós nos prendemos. Quanto mais cheio de água, menos condição você tem de colocar água no copo, né? Um dos fatores primordiais para essa autoinquisição é o silêncio, né? O silêncio é o ensinamento mais poderoso. Por mais vastas e enfáticas que as escrituras possam ser, elas não alcançam o seu propósito. O silêncio é mais vasto e mais eloquente que todas as escrituras juntas. Nenhuma teoria é necessária a um homem que sinceramente deseja chegar a Deus ou realizar seu verdadeiro ser. Apenas o ser é real. Dispensa qualquer comentário, né? Não há mistério maior que este, que sendo a realidade, nós buscamos alcançar a realidade. Mas é um mistério mesmo, né? Nós somos a realidade e nós procuramos alcançar a realidade. Por quê? Porque nós estamos com a informação da milharina na nossa cabeça. Nós obstruímos esse caminho. Então, nós pensamos que existe algo ocultando a verdade e que isso deve ser destruído a fim de que possamos atingir a verdade. Não há criação, não há destruição, prisão, desejo de libertar-se, esforço pela libertação, nem ninguém iluminado. Esta é a verdade suprema. Isso é muito interessante. Não há nada que você deva fazer ou mudar para ser o que você é. No entanto, existe algo que você deve reconhecer para deixar de ser aquilo que você não é. Investigue quem você é. Ninguém está preso, não há prisão, ninguém é um buscador da liberação, porque ninguém existe. Até mesmo a liberação não existe. Quem é você? Que é aquele que irá meditar? Apenas permaneça em silêncio. Não pense, não faça esforço algum. Para estar aprisionado, é necessário algum esforço, mas não para ser livre. Olha que coisa profunda isso. Assim sendo, o simples fato de se possuir uma mente é um indicador óbvio de ignorância. A mente tem como função o conhecimento e o reconhecimento de todo o meio envolvente, externo, bem como interno, seres vivos, pessoas, fatos e situações.
fazem parte do meio dito externo. Nosso dever é ser, e não ser isso ou ser aquilo. Eu sou o que sou, resume toda a verdade. O método é: fique em silêncio. O que significa o silêncio? Significa destrua seu eu, o eu menor, pois qualquer forma é causa de problemas. Como Krishnamurti fala, que todo pensamento é sinônimo de conflito. Então, aqui nós temos, né, a nossa separação, então nós deixamos a nossa alma lá distante de nós, e aqui estamos, né, a personalidade, e nós nos colocamos dentro de um cercadinho. Então, quem sou eu? Então, cabe a nós fazer esse esforço, buscar saber quem somos nós, né? Não sermos egoístas, buscar só, né, aquilo que eu acho que sou eu, mas fazer essa pergunta, né? E não com o pensamento, mas fazer essa pergunta com a nossa inteligência e, principalmente, movidos dentro de um profundo silêncio. Gratidão, pessoas. Nós que agradecemos a você, Jo, esse estudo tão dedicado, tão claro, tão investigativo, e, no entanto, a simplicidade do Ramana, né? Que era uma pessoa que pouco falava, alguém que se mostrava pelo que ele era, né? Pelo seu silêncio. Nós já estamos numa de hora e realmente nós vamos aqui agradecer muito a Jo, convidá-la para estar aqui com a gente sempre que for possível, e vamos encerrar a nossa gravação. Mas continuaremos aqui conversando, trocando ideias e compartilhando, né, as nossas experiências com relação a esse tema. Obrigada mesmo, Jo. Eu que agradeço, imagina. Eu só peço desculpas porque a pessoa fala demais, né? Tem que aprender a falar menos. Não, faz parte. Você desenvolveu muito bem, com muita amplitude, um assunto que é muito difícil. Realmente é difícil, Mas gratidão, nossa, muito obrigada. Eu que agradeço, Regina, sabe? Desculpe qualquer coisa, mas estarei sempre à disposição de vocês, quando quiserem. De jeito nenhum, foi maravilhoso. Deixa eu só aqui terminar a gravação para nós continuarmos o nosso bate-papo.